de Janeiro, filósofo dos mais respeitados no nosso meio, autor de vários livros. Eu vou querer que ele diga para a gente o que ele acha básico e fundamental para nos contar sobre ele em sua trajetória acadêmica e de militância. E cadê você, que só está sua carinha aqui? Está me ouvindo, Renato? Estou ouvindo bem, certinho. Tá bem? Então, nós temos aqui, Renato, um grupo de estudantes, graduação, pós-graduação, mestrandos, mestres, doutores. É uma junção. Temos aqui o nosso querido amigo Vitor, que é doutor em antropologia e fez um trabalho lindo sobre o chão do Salgueiro. Temos Jana Aguilon, está fazendo mestrado lá na Rural. Temos o Airan, que está fazendo pós-graduação em Juiz de Fora. E temos os meninos todos que são pesquisadores e artistas do carnaval, sem falar na nossa poetisa, compositora e maravilhosa sambista Monique Matos, certo? E imagina, contamos com a sobrinha do Antônio Vissungo, o Antônio, do Grupo Vissungo. Lembra dele? A Mariana Ossimo, sobrinha dele, está aqui conosco. Então, é uma alegria muito grande poder contar com a juventude, com adultos participantes, adultos jovens, e a gente, você é bem mais novinho do que eu, é um senhor novo, eu sou uma senhora velha, mas estar com vocês é uma renovação e um encontro de aprendizado. Então, Renato, eu deixo com você um dos meus maiores tesouros, que são os meus meninos da Lupa, e entrego para eles um grande presente que eu recebi na FAETEC, que foi conhecer Renato Nogueira, trabalhar com ele e aprender muito. Vocês estão juntos e misturados, e agora é com você, Renatinho. Estou sem ouvir. Está sem som. Tem algum telefone tocando aí. Deixa eu tirar aqui até o... Estão me ouvindo bem agora? Alô? Alô, estão me ouvindo bem? Alô? Todo mundo ouvindo bem? Sim, todo mundo ouvindo. Sim, perfeitamente. Sim, ouvindo. Agora, meu aqui tá... Oi, estão me ouvindo bem agora, né? Estamos. Estou por aqui. Tudo bem? Tudo Melhorou bem. o som? Melhorou, né? A imagem é pior, mas o som é melhor. Eu vou deixar, então, aqui. Não, a imagem está melhor, sabia? Achou melhor? Achei. A imagem está melhor. Eu estou vendo só o celular aqui. Então, começando por agradecer imensamente as palavras da minha querida, minha mestra. Estou vendo aqui muita gente boa, muita galera boa, muita gente jovem. E também, obrigado pelo senhor novo, né? Eu sou de 72, acabei de completar 48 anos, tem um mês e meio que completei 48, né? Nasci em 72. Podia ser meu filho é de 72. Jana Aguilon está no pedaço. Jana Aguilon, estou vendo aí, linda aí, Diana, bom te ver, querida. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor. O senhor está bem? Não, você, o senhor está no céu. O senhor está no céu. Essa menina, um rostinho desse jovial aí, pessoal jovem aí, né? A galera nova. E agradecer o convite, um bate-papo, uma conversa, né? Que Helena me convidou, Helena, pessoa que conheço há bastante tempo, né? Lá nos anos, mais de 15 anos, né? Que a gente conhece a FAETEC. E uma grande referência no debate. Eu vou falar de pensamento banto, e falar de pensamento banto, falar especificamente de Ubuntu. Falar de Ubuntu, que é uma questão que eu acho que aparece para todo mundo, muita gente tem falado de Ubuntu nos últimos tempos,
Quando ele fala de Ubuntu, é muito comum se falar em congraçamento, em abraço, nas pessoas se gostarem, as pessoas se amarem. Sumiu o som. Eu vou falar muito bem especificamente dessa expressão Ubuntu, que é uma filosofia, que é um sistema de pensamento, sistema cultural, que é do tronco banto. Você fala dos povos bantos, são um conjunto de povos, na verdade, são vários povos diferentes, que habitam uma região, tem uma língua, inclusive uma língua franca, que ela tem elementos banto, que é o Swahili, que vai do Egito até Moçambique, né? Então tem muitos falantes, uma língua franca que tem a ver com comércio. Eu gosto de falar em banto, é falar em hereros, falar em choke, falar em zulu, é falar em vários povos. Especificamente falar de Ubuntu, é falar de um nome, uma expressão que existe em 4 etnias, em 4 línguas: Debele, Swat e Xhosa, e Zulu. Swat, Debele, Xhosa e Zulu. Nesses 4 povos existe o que a gente chama de Ubuntu. Ubuntu a gente pode traduzir como humanidade. Agora, tem relação direta com uma ideia do Moghobe Ramose, que sistematiza a filosofia Ubuntu, que ele fala especificamente de conflito, solidão, medo, hostilidade, como fazendo parte da condição humana. Que diante dessa instabilidade da condição humana, a gente precisa de uma ética, que é uma ética da interdependência. Então, como tem instabilidade, tem conflito, tem divergência, tem desacordo, a gente não consegue se relacionar somente achando que é uma fusão. As relações não são fusões. As pessoas conflitam, as pessoas se desentendem. Isso faz parte do encontro entre pessoas, desentendimento. Já que faz parte do encontro entre pessoas, desentendimento, a gente precisa justamente criar as condições para se relacionar com essa dificuldade, que é da condição humana. Então, o Ubuntu, eu diria que muitas vezes aparece de modo estereotipado, como sendo todo mundo se ama, todo mundo se adora, todo mundo se abraça, mas não é exatamente isso. Talvez tenha muito mais a ver com a capacidade ou com as habilidades de enfrentar conflito, enfrentar divergência. E falar numa filosofia, num sistema filosófico, numa narrativa que se ocupa de enfrentar grandes questões, questões existenciais, existe uma ontologia, e a ontologia, que é a investigação acerca da condição de possibilidade das coisas sobre o ser, ela é uma ontologia pluriversal, que rivaliza com o universal, com universalidade. Falar de epistemologia, ou teoria do conhecimento na filosofia Ubuntu, é falar de uma polirracionalidade, é falar que tem várias maneiras da razão se comportar, tem racionalidade, tem sistemas de racionalidade diferentes, como se fosse, tem formas de rodar lógicas que são distintas. Então, a polirracionalidade inspira aquilo que o Moghobe Ramose fala de polidiálogo, que é uma capacidade de dialogar com vários sujeitos, com muitos sujeitos presentes ou não presentes. É alguma coisa comum no sistema Ubuntu e que aparece em várias culturas bantófonas, é uma ideia de, a gente pode chamar assim, uma ideia de que a comunidade, os seres, as pessoas, tem 3 categorias de pessoas. Tem as pessoas viventes, como nós, estamos presentes aqui, mas tem pessoas que já estiveram conosco, ou estiveram antes de nós, ancestralidade e ancestrais, e tem pessoas que estarão um dia, ou conosco, ou depois que nós não estivermos mais aqui, que é a futuridade. Então, a comunidade é formada por 3 instâncias de gente, e a gente precisa se relacionar com essas 3 instâncias, tanto que já tiveram ancestralidade, de algum modo a gente deve alguma coisa à ancestralidade sempre, tem uma relação com isso, tem compromisso com o projeto anterior a gente, para não estarmos sozinhos, e tem pessoas que virão. Então, uma coisa importante é não estarmos solitários, é sempre compreender que fazemos parte de uma comunidade, e que a relação da comunidade não se dá pelo consenso. Não é o consenso que organiza a comunidade, mas o que organiza a comunidade é um projeto
que ele é também espiritual, que ele também é político, mas é uma capacidade de compreender que as relações não se dão por consenso, não se dão só por aceitação, elas se dão também a partir da compreensão da divergência. Então, se a gente falar de um sistema filosófico, falar de filosofia, que é uma área de conhecimento que, de algum modo, tem relação direta com uma investigação do próprio pensamento, de pensar o pensamento, pensar o que nós pensamos, pensar sobre a vida, sobre o mundo, tem uma ideia que aparece numa região próxima ao Níger, que era o Kemet, mas que também tinha proximidade com o Níger, antigo Níger, onde saem as primeiras migrações humanas dos Bantu, e que depois de 3.000, 2.000, 1.000 anos, 500 anos, vão chegando nessa região do subsaara africano, que é um pensador quemético, do Kemet, o Antigo Egito, Amenhotep, que tem um princípio interessante na sua filosofia, que é falar do coração. Isso está muito na cultura egípcia, na cultura quemética. O coração como um órgão pensante, como um órgão de sentimentos, de emoções, e um órgão do caráter humano. Ou seja, caráter, pensamento e sentimentos vivem num único órgão, que é o coração, esse centro pulsante. E uma das questões que a gente pode discorrer a partir de Amenhotep, esse pensador do Egito Antigo, que é médico, é que é preciso pensar com o coração, porque é o coração que pensa, ou seja, as emoções e aquilo que a gente pode chamar hoje de intelecto ou racionalidade, não são coisas separadas, são coisas que estão muito próximas, estão interligadas, não se separam só nos esquemas que a gente monta, mas a emoção, do ponto de vista da vivência, ela está sempre junto com a racionalidade, e a racionalidade está sempre cheia de emoção. Isso é muito importante para a gente entender. Então, isso é um link que a gente pode fazer de uma base, de um diálogo com esse pensamento, né, do Amenhotep, e a gente pode, com esse pensamento do Amenhotep, a gente pode dialogar ele com o Ubuntu, e tem uma questão no Ubuntu que a gente pode pensar mais longamente, que a gente pode pensar mais, que talvez seja interessante pensar, que é uma crítica que o Mongob Ramod ele faz à ideia de globalização, competição. Ele faz um deslocamento. O deslocamento que ele faz quando a gente fala em competição, a gente fala em sociedade, a gente fala em Estado. O Estado é uma instância de soberania que, de alguma forma, ela garante, ela precisa, pelo menos o contrato social, o papel do Estado é garantir que a vida daquela população, daquele território, seja resguardada e lutar contra os inimigos externos que podem atacar o Estado, mas nos contextos do racismo, no contexto de uma sociedade totalmente racista, o Estado produz um inimigo interno. E no contexto neoliberal, que é a população negra, e num contexto de violência urbana, num contexto de capitalista, neoliberal, o Estado, de alguma forma, ele começa a obedecer à agenda do mercado. Então, a agenda do mercado é que dita o funcionamento do Estado, por um lado. E a agenda da economia é que vai organizar a vida política, organizar as construções políticas de uma sociedade. Diante disso, Mongob Ramod ele faz uma conjectura muito interessante, que é uma crítica no liberalismo, porque, de algum modo, ele está muito ocupado de um sistema Ubuntu, que é um sistema cosmofílico, que é uma expressão que eu estou usando de fora, que é uma expressão que o Antônio Bispo dos Santos usa, que faz mais sentido, não faz muito sentido dentro de um pensamento quilombista, mas que tem a ver também com a cultura, com a filosofia Ubuntu, ou seja, uma amizade ao mundo, uma relação de não hostilidade com a vida, não hostilidade com o mundo. Isso é uma relação importante. E ele vai pensar uma das categorias muito caras ao projeto capitalista no liberalismo, que é a categoria de competição, a categoria de livre concorrência, que remete à livre concorrência, competição, também meritocracia, em certa medida, não fala de meritocracia, mas ele fala explicitamente de competição. Então, acredito que é um ponto interessante para a gente pensar um pouquinho junto nessa nossa roda de conversa, nesse bate-papo, porque a ideia de competição
que está muito engendrada, articulada com o capitalismo, com as sociedades contemporâneas, é uma disputa onde aquele ou aquela pessoa com melhores condições, ela chega na frente de outras pessoas, ou uma equipe chega na frente de uma outra equipe, porque ela disputa, ela faz um percurso mais rápido, mais ligeiro, ou faz mais pontos. O Mogobe Ramós, ele vai chamar atenção para uma ideia de competição, que dentro da filosofia Ubuntu, que ele desenvolve, ele é um sistematizador do pensamento do Ubuntu, vai falar de competição como sendo uma capacidade de organizar aquilo que nós temos de, vamos dizer assim, de mais decisivo ou de mais importante num dado momento para a resolução de um problema de ordem coletiva. Ou seja, competição é o uso colaborativo das nossas habilidades ou competências em favor da resolução de um problema que atinge uma comunidade ou atinge um grupo de pessoas. Então, competir não é mais a vitória de um grupo, mas competir é as condições de uma vida melhor, de uma vida mais interessante para muita gente. Então, isso tem muito a ver, o Ubuntu tem muito a ver com as práticas políticas que o Nelson Mandela, por exemplo, implementou e que, para alguns, foi um grande debate, porque o Nelson Mandela, como Madiba, uma função, um cargo dentro de um contexto cultural, né, Banto, do mundo, do universo, pluriverso Banto, ele fez aquilo que para alguns seria conciliação, mas não tem necessariamente só a ver com conciliação, mas tem a ver com a possibilidade de pagar o que é devido, de resolver um conflito, não a partir do perdão, não a partir de uma mera conciliação, mas a partir de um uso das habilidades mais caras para enfrentar um problema. Ou seja, o exemplo do Mandela que a gente pode recorrer aqui para pensar como é que o Ubuntu, como sistema filosófico, ele se desdobra num conjunto de práticas, de ações. Um exemplo é o Nelson Mandela, quando ele se torna presidente da África do Sul, depois de ter ficado 27 anos preso, de um sistema absurdo, coercivo, racista como o apartheid. E o que o Mandela faz? É parte do CNA, do Congresso Nacional Africano, queria mandar todos os brancos embora, outra parte queria prender, outra parte pensava em pena de morte, e muitas pessoas brancas nascidas na África do Sul estavam ali há 6, 7 gerações, 8 gerações, há bastante tempo já, e tinham talvez um sobrenome que fazia um vínculo com a Alemanha, com a Holanda, com o Reino Unido, e o Mandela foi contra a extradição dessas pessoas, mas ele pensa numa maneira de elas ficarem incorporadas à sociedade de um modo Ubuntu. Por exemplo, pagar mais impostos. Pagar mais impostos é uma maneira de fazer com que elas, que tiveram privilégio branco durante muito tempo, ficassem dentro da sociedade pagando o que era devido. É uma maneira possível. Então, o que o Ubuntu preconiza, na hora da gestão de conflitos, é que a gente precisa enfrentar o conflito diretamente. A primeira questão é essa: os conflitos devem ser enfrentados, os conflitos devem ser postos à luz. E os conflitos serem postos à luz, isso é fundamental para a construção colaborativa de um projeto de sociedade, de um projeto de grupo, de um projeto de comunidade. Sem isso não é possível. Sem essa possibilidade, sem essa articulação com os conflitos, que também convida as nossas habilidades para se colocarem à mesa, para se colocarem no debate, discussão, isso não é possível. Então, tem uma expressão que é uma expressão africana, em Zulu, uma expressão em Zulu, em Xhosa também, que é uma pessoa através de outras pessoas, é uma tradução razoável de Muntu, Nhagabuntu, Nhagamantu, uma pessoa é pessoa através de outras pessoas, ela para dizer que nós nos humanizamos a partir da relação com o outro, a partir do investimento de energia e tempo no encontro com outras pessoas, no encontro que passa também pela divergência, passa pelo dissenso. Queria ressaltar essa ideia do Mogobe Ramós como um filósofo,
que sistematiza o pensamento Ubuntu de um modo original, que fala da instabilidade da condição humana, da instabilidade, do medo, da hostilidade, da solidão, das dificuldades, e aponta o Ubuntu como um sistema de pensamento filosófico que tem implicações políticas que também decorrem de uma ontologia de um ser pluriversal, de uma epistemologia, ou teoria do conhecimento, ou seja, como é que a gente conhece o mundo? Essa pergunta, como a gente conhece o mundo, ser uma relação de sujeito e objeto, o que está propondo uma relação entre sujeitos. Em certa medida, ele propõe uma relação entre sujeitos, uma grande relação de conhecimento entre sujeitos que se conhecem e com outros sujeitos. A gente interroga não um objeto, mas pode interrogar um outro sujeito, que também vai ser interrogante daquele que interroga. Então, é nessa relação que se estabelece um polidiálogo, que é a expressão que ele usa, polidiálogo, porque para ele não basta um diálogo, mas basta que muitas vozes entrem no debate, entrem numa conversa, para que a gente possa estabelecer uma outra possibilidade de realidade, de sociedade, de mundo. Então, talvez seja essa uma das questões mais importantes para a gente pensar com o pensamento Ubuntu. Eu acho que tem muitos mais textos hoje sobre o Ubuntu, textos diversos, que vão trazendo esse debate, que vão colocando, vão recolocando, vão diagramando o pensamento filosófico. Eu acho que é para a gente ter uma compreensão que pode ser bem interessante, ou seja, o que o Ubuntu pode querer nos dizer, o que a gente pode pensar a partir, com isso e a partir disso. Eu tenho aqui alguns, vamos dizer assim, um pequeno, eu até podia ter passado um slide aqui, ter jogado um slide, aqui, que é do Ubuntu, talvez, se localizar, que aparecer um pouco isso. Eu queria fazer um pouco uma fala, talvez, mais direta e não muito longa, mais curta mesmo, que a gente possa, a partir disso, conversar um pouco, conversar durante 20 minutos, meia hora, a respeito dessas ideias, e tentar aprofundar, talvez, uma ou outra dessas categorias que vocês considerem mais importantes, até porque tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que seria ouvir vocês também, que o grupo, o Lupa, quais são as demandas, quais são as angústias que o Lupa tem, em que medida, se tem algum recurso que eu disponho, que possa compor ou agregar aquelas angústias que vocês têm. E quando a Helena falou sobre Banto, ou seja, Banto, que é um tronco linguístico, assim, são centenas de povos diferentes, estou falando especificamente de uma expressão que existe em 4 povos, Ndebele, Swati, Xhosa e Zulu. Esses 4 povos têm essa palavra, Ubuntu, que é uma palavra que é muito falada, muito usada, muitas vezes como sinônimo de amor incondicional. Não se trata exatamente disso. Ubuntu quer dizer humanidade, por isso está mais restrito, o ser se manifestando de várias formas, o Ubu, que a gente pode traduzir como ser, e Ubuntu, a gente pode traduzir como modos ser, modos, formas de se manifestar. Então, humanidade é uma tradução correta, uma tradução que não é problemática para a gente pensar isso. Nessa tradução de humanidade, que eu acho que a gente encontra uma possibilidade de falar de uma forma de humanização que ela opera, que ela vive não mais em função de uma instrumentalização da vida, uma instrumentalização do outro, a transformação de outras pessoas em mercadoria, em ferramenta, que é isso que, de alguma forma, obviamente, de maneira diferente, mas o racismo estrutural fez, a misoginia, o patriarcado, tem feito isso, todas as formas de discriminação e também LGBTI-fobia, mas a gente pensar aqui uma relação entre sujeitos, ou seja, destacar que o que está em jogo é como nós podemos nos tornar sujeitos nos encontros, nas relações com os outros. Então, minha fala, meu convite é para a gente pensar um pouco a respeito daquilo que eu trouxe aqui, Mogóbio Ramose,
Obviamente tem desdobramentos de filósofas, filósofos também que trabalham com o meio ambiente, que usam o pensamento Ubuntu. É uma forma de pensar uma ecossofia, né, uma sabedoria, uma produção de conhecimento com a natureza, a partir da natureza entendida como um sujeito, entendendo o meio ambiente não mais como um meio de ação humana, mas como um sujeito que interage com o humano. Então tem muitas possibilidades que o repertório Ubuntu, que o sistema Ubuntu, que as suas categorias analíticas oferecem para a gente investigar a realidade, para a gente pensar sobre o mundo, pensar as relações com as coisas, para pensar os encontros. Então, acho que tem aí uma possibilidade de pensar fundamentalmente, acho que essa vai ser uma das coisas, um dos fatores que pode ser interessante, não sei como é que isso entra naquilo que vocês têm feito, que o Lupa tem pensado, mas é justamente nessa ideia de, a gente pode chamar nessa ideia de competição para além de uma disputa entre duas equipes, entre dois sujeitos, mas pensar se for possível, eu consigo botar aqui para vocês, competição como sendo uma possibilidade de encontro, das nossas melhores qualidades para conviver e para viver melhor. Então, esse é o Bob Ramose, uma das imagens dele, estou falando um pouco a respeito dele, esse de 1945, né? Eu estou, não sei se foi aí, é esse pensador que eu estou aqui comentando. Opa, deixa eu ver aqui. Essa é uma expressão que ele usa: incerteza, medo, alegria, tristeza, solidão, companheirismo, boa saúde, são alguns fenômenos que definem a estabilidade fundamental dos vivos. Então, está preocupado com essa instabilidade, e uma forma de responder a essa instabilidade não é devorando outros vivos, né? O que eu falei do termo Ubuntu. Então, aqui, esses grupos, né, Ndebele, Swat, Xhosa e Zulu, nesses 4 povos que isso existe. Quando eu falo de Banto, a gente está falando especificamente, não sei se dá para ver o meu cursor, dessa região aqui do continente africano. Esse aqui é onde tem os povos Banto. Então, a gente está falando de algumas migrações, né? Então, na fase 1, 2.000 anos antes era comum, antes de Cristo, a gente tem em vermelho, depois tem a fase 2, a fase 3. Então, essas regiões aqui, regiões onde a gente está falando dos povos do tronco Banto, mas são vários povos, né, inúmeros povos diferentes, que a gente está se referindo, e dentro desses povos, eu destaquei os Ndebele, Swat, Xhosa e Zulu, que são aqueles que têm essa expressão. Existem outras expressões em outros povos, de Sesotho, por exemplo, tem expressões semelhantes, mas que não é Ubuntu. Essa ontologia pluriversal, policêntrica e multitemporal, uma epistemologia polirracional antidogmática, uma ética que compartilha a vida em comunidade. Uma ética que precisa dialogar com a ancestralidade e com aquilo que eu vou chamar aqui de futuridade, de gerações futuras que virão, que ocuparão o espaço que a gente ocupa hoje, ou junto conosco, ou depois de nós. Ubuntu não é dogmático, então não é um ismo, é uma expressão que ele usa nos primeiros textos que eu li dele, na verdade, do Bob Ramose, foi justamente um texto que falava disso, né? Um texto que eu li uma década atrás, quando saiu, peguei o texto logo que saiu, li esse trabalho dele, e ele fala de um conhecimento não dogmático, de um conhecimento que não é dogma. Então, e aqui tem a expressão aqui que eu acho que é importante, que eu trouxe um texto dele, que é o artigo Globalização e Ubuntu, e permitam, então, só caminhar aqui com esse texto. Ele fala contra o dogma. A produção de lucro torna-se, então, irracional e não ética, porque perde seu caráter como meio para fins e raciocínios racionais e éticos. A lógica e o dinamismo da globalização econômica contemporânea são de fatos contrários
ao significado original de competição. E aí ele faz esse deslocamento, porque não é um sentido comum de competição, mas pelo menos que ele está chamando a atenção que competição, originalmente, e ele ressalta que isso tem a ver com o pensamento do mundo, é competere, procurar em conjunto a melhor solução para um dado problema em dado lugar, em dado momento. Então, e essa ideia de melhor não é única. Por isso que ele é um polirracionalista e que defende a pluriversalidade, porque cada contexto pede uma alternativa. Cada momento, cada lugar pede uma alternativa. Elas não são as mesmas. Então, essas são algumas ideias do Alfredo Mandela, né? Algumas ações em 3 relações, aproximar as pessoas, fazer essa coalizão, né? Todos os assuntos são públicos em algum nível, não no nível da fofoca, mas no nível de a gente oferecer recurso para quem não tem. Oferecer recurso para que as pessoas achem uma solução, para que as pessoas achem uma saída. Isso é o mais importante. Tá? Então, essas são algumas ideias que eu acho que é importante. Vou caminhar para o final, para a gente ter pelo menos aí 20 minutos, para a gente poder conversar, tá? 20, 25 minutos, para a gente poder bater um papo, e ressaltando que a questão do conflito que eu tinha colocado ali, ela é inevitável. É parte desse pressuposto. O conflito é inevitável. É inevitável que a gente chegue ao desacordo, chegue ao dissenso. Se o dissenso é inevitável, o que a gente pode fazer, como a gente trabalha, para tornar possível a luz aqui não está funcionando, talvez essa luz aqui funcione, para melhorar um pouco a imagem. A imagem está um pouco prejudicada aqui. Então, essas são algumas ideias importantes que eu queria ressaltar do pensamento Ubuntu. Não sei se melhorou a luz do pensamento, a questão à altura que ela está, do pensamento Ubuntu, que eu queria ressaltar com vocês. Ou seja, Ubuntu não é uma filosofia que ela opera nem com idealismos, vamos dizer assim, mas também não é uma filosofia que opera com fetiche. Vamos fetichizar uma ideia, vamos achar que a gente pode viver uma experiência a partir de um objeto mágico encantado que resolve todos os conflitos. Não é um fetiche, um objeto encantado também. E também não é um ideal romantizado. Então, seria um pouco essa ideia que eu queria compartilhar com vocês. Espero que a comunicação tenha chegado e todos tenham escutado bem. E feliz pela oportunidade de fazer 2 dedos de prosa com vocês aqui em torno desse pensamento. E fico franqueada a palavra para que a gente possa continuar conversando. Maravilha, Nogueira. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para você, vamos abrir para vocês perguntarem, mas eu queria te fazer uma consulta, achei muito interessante, porque a gente trabalha dentro de uma visão de pensamento Nagô, que pensar dentro da tradição Nagô tem muitas coisas próximas com o Ubuntu, né? Inclusive a coisa de sujeito para sujeito. E uma experiência que eu estou vivendo como responsável pelo enredo do Salgueiro, você estava falando, eu estava lembrando, nós passamos por 2 sessões com os compositores de tiragem de dúvidas. O nosso enredo no Salgueiro é resistência. Então, eu fiz um roteiro sobre a resistência negra no Brasil, desde irmandades religiosas, passando por todos os pontos, até chegarmos às escolas de samba, passando pelos quilombos, favelas, pessoas como Mercedes Batista, Abdias do Nascimento, enfim, a resistência em diferentes áreas como sendo uma maneira muito própria nossa de ser, pensar e estar no mundo. E aí a gente pensou em dar um apoio para os compositores, então
nós fizemos um grupo dentro do Departamento Cultural, os compositores mandarem suas dúvidas e mandarem como eles estavam pensando trabalhar aquele enredo, e a gente fazia as observações e todo mundo mandava para eles, e eles retornavam de novo. Fizemos 3 sessões dessa. Eu achei muito interessante, de ir e voltar, e de conversa sobre o que a gente estava querendo falar e qual era o pensamento comum e o que eles poderiam fazer. Eu acho que isso está muito dentro do que você falou, de procurar, em conjunto, resolver algumas coisas sem ser alguma coisa imposta de um grupo sobre o outro, mas fazendo com que todos possam dar o seu pitaco e sentir, principalmente a gente falando de resistência negra num espaço como a escola de samba, que é um espaço de resistência, e com homens e mulheres que passam basicamente por esses problemas. Eu fiquei muito feliz com o resultado desses encontros. Eu nunca tinha participado num tipo de atividade como essa. E aí, você falando aqui do Ubuntu, eu me lembrei muito dessa experiência. A gente pode ter mais ou menos uma ideia desse sujeito, lidando com o sujeito nesse tipo de ação? Anotei aqui, não sei se tem mais alguém, mas eu posso começar por essa, ou se tiver alguma, eu vou junto. Sujeito e resistência, eu acho que é uma questão, né? Uhum. Gente, vamos lá, quem mais quer fazer, conversar com o amigo, gente? Comentar. Vitor, o que você acha? Mariana, Monique, Gabriel. O Gabriel está aí hoje, não, né? Deixa eu falar. Primeiro, saudar o professor Renato. Já estou com ele de longa data, através do professor Júlio. Já participou até da minha qualificação, professor Renato. Pode crer, é verdade, Vitor. Quanto tempo? Defendeu? Já defendi o doutorado, a Helena participou, estamos caminhando. Bom. Bom estar sempre com você e estar aprendendo com você. Sempre uma alegria estar na sua presença. Então, Renato, eu queria pensar com você digamos, a política da diferença, pensando no sujeito mesmo, né? Como é que a individualidade desse sujeito, ele pode, a partir da filosofia Ubuntu, ele pode, digamos, reverberar essa individualidade, ela deverá, digamos, ser respeitada, essa diferença, né? Pensando, digamos, numa política comunitária, né? Para a gente pensar até nas nossas instituições, como a gente potencializa a individualidade a partir do conflito, trazendo essas individualidades e trazendo o conflito para o debate, e, ao mesmo tempo, não é chegar no consenso, né? Mas é que, digamos, que a gente consiga dar um salto, digamos, cognitivo, né? Para que essas expressões, até na escola de samba mesmo, falando sobre o que e dialogando com a Helena, né, sobre essa questão isso do compositor, né, do artista. Ao mesmo tempo, ele vai falar de resistência, que a escola e o departamento cultural está pensando, e, ao mesmo tempo, ele conseguir potencializar, digamos, a sua criação individual, digamos, nessa obra coletiva. É pensar esse jogo mesmo, que eu venho das ciências sociais, da antropologia, né? A relação entre sujeito e sociedade, né? Que é a grande questão, entre, digamos, o indivíduo e a sociedade, o coletivo. Só para complementar, para a gente pensar, para você explorar mais. Ok. Obrigado, Vitor. Obrigado, Helena. Não sei se tiver mais alguma, vou comentando essas duas aqui para a gente pensando junto. Wallace, Tadeu, cadê você? Bom, pode ser na próxima. Vou fazer, então, para deixar aberto para o bate-papo, né? Eu penso assim, a ideia de resistência, ela já tem relação direta com o contexto inóspito, de um contexto de anti-hospitalidade, né? Então, a hospitalidade, né, ela é ser recebido numa terra estrangeira. E como num contexto da diáspora, num contexto de escravização, num contexto de zoomorfização sistemática dos corpos negros, né, o preto
animalizado, a resistência foi uma resposta necessária. Agora, num contexto hospitaleiro, num contexto confortável, não é nem preciso resistir. O existir já bastaria. Então, acho que tem essa uma questão, ou seja, a resistência está dentro de um contexto de confronto conflagrado estrutural, onde a guerra é estrutural, onde o Estado elegeu um inimigo interno, inimigos internos, e ataca esses inimigos internos, que são para a população que ele faz a gestão da vida. Tem uma tensão entre sujeito e sociedade, uma tensão muito forte, e acho que essas duas questões estão juntas, porque, falo de uma política da diferença, pensa o seguinte: os contextos africanos tradicionais não têm muita margem, isso muda, obviamente, mas não era margem no contexto cultural africano tradicional, não tinha muita margem só para ser indivíduo. O mais importante era fazer igual. O que fazia um bom ferreiro, alguém que faz uma boa espada, é fazer uma espada idêntica àquela espada que o tataravô dele tinha feito, o avô dele tinha feito. A lança e o escudo igual já foi feito na sua família, por gerações e gerações. Não era motivo de aplauso fazer um diferente, com outro tipo de enfeite. É bom fazer como todo mundo já fez, porque já sabe que tem uma resposta para as coisas. Ou seja, não tem uma... a arte, ela é para a comunidade. Agora, o artista, ele reproduz alguma coisa, ele repete algo nesse sentido, no contexto mais tradicional. Óbvio que isso se modifica, as culturas são dinâmicas, mas no contexto mais ancestral, mais tradicional, é isso. O que importa é fazer parecido, o que importa é repetir bem feito, o que importa é apontar para o passado e aprender com o passado, que já tem uma resposta, uma forma de enfrentamento. Então, acho que no contexto do departamento cultural, no contexto da escola de samba, no contexto que a gente está inserido, tem esse jogo de aproximação, afastamento. Como é que faz para que tenha um sujeito, que tenha essa relação entre os sujeitos? Helena comentou essas situações, essas circunstâncias, e pensar na resistência, e pensar no coletivo, pensar nesse entendimento. É muito difícil o entendimento. As comunicações são sempre povoadas de ruídos. Isso é uma questão importante. Mas a gente precisa achar uma alternativa de ordem coletiva, uma alternativa que ela seja esteticamente, politicamente, afetivamente confortável para todas as pessoas, ou para a maioria das pessoas, ou que ela possa incluir e acolher as pessoas como um todo. Então, acho que o papel é encontrar isso. Por essa razão, acho que o polidiálogo, que é uma ferramenta metodológica, como o Bob Ramose usa, pode ser uma alternativa para a gente pensar essa tensão. Tem até um texto desses, podem pegar o texto dele para ler, tem uma entrevista que ele faz de polidiálogo. Eu acho que pode ser um caminho, Helena e Vitor, para fazer isso. Polidialogar. Para achar uma costura colaborativa desse lugar, do artista, do sujeito na comunidade. Mandar tem uma frase que virou clichê para muita gente, né? Porque muito falada já, acho que a maior parte já deve conhecer, que vocês conhecem a frase, que ele fala que é muito justo o enriquecimento. É muito justo enriquecer, deixa aquilo que você faça enriqueça a comunidade, enriqueça as pessoas para quem você doou, para quem você deu alguma coisa. E óbvio que enriquecer não é só dinheiro, não é só aplauso, mas é enriquecimento no sentido mais geral, né? De acúmulo estético, acúmulo existencial. Esse acúmulo é possível desde que você dê alguma coisa para as pessoas. Então, é uma das questões que uma dela coloca, né? Enriquecer é muito justo, desde que você enriqueça as pessoas com aquilo que você faz. Você tem que dar algo para as pessoas. E aí elas te devolvem alguma coisa, porque a energia circula. A vibração circula, as coisas continuam circulando. Elas não tem um curto-circuito, onde as coisas explodem ou elas, né, colapsam. Mas a energia continua em movimento. Para isso continuar em movimento, tem que dar energia para receber energia igual àquela. Então, esse sujeito, a heroína, o herói, é alguém capaz de dar o tamanho da sua habilidade. E aí vai receber alguma coisa em troca disso. A energia vai continuar circulando. Ou seja, essa uma... Não sei se ajudou a enfrentar, se ajudou a pensar junto, ou seja, fazer essa energia circular, manter as coisas em movimento.
manter o movimento das coisas. Ou seja, essa é uma forma de pensar, manter as coisas em movimento. Maravilha. Mais alguém? Mais alguém gostaria? Jana? Olá, boa tarde. Vou falar. Posso? Lógico que sim. Pode. Deixa eu me encontrar aqui. Primeiramente, parabenizar a Helena, te adoro, porque por nos proporcionar esse momento tão maravilhoso com o professor, doutor Renato Nogueira. Renato quase que foi meu orientador, né, Renato? Enfim, a gente quase Sim. passei raspando, infelizmente não rolou, mas eu também estou muito bem acompanhada com o meu orientador lá na Rural. Renato, você fala... Patrimônio. Isso. Você fala sobre a questão da agenda do mercado, né, que é com relação à economia. Você falou sobre a questão do Estado, neoliberalismo. E tudo que, na verdade, que você disse que não é para ser chamada nem de filosofia, nem de fetiche, Ubuntu, né? Não de romântico, né? É filosofia. Eu falei que não ser romantismo, uma romantização, uma idealização. Entendi. E nem compreendi, isso, ok. filosofia, mas não idealizado. Então, assim, nem um amor idealizado ou um amor fetichizado. Entendi. E aí, da questão do polidiálogo, politicamente, afetivamente, como é que... Porque são duas coisas, no meu ponto de vista, desculpa, mas são duas coisas completamente opostas. Como dialogar com a filosofia, o Ubuntu, dentro de uma sociedade em que a economia organiza, você mesmo falou, organiza o Estado. Como é que a gente consegue equilibrar isso, enfim? Como é que se faz isso? Eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Talvez a gente consiga fazer nas relações pequenas, né? Com as pessoas Sim. que você se relaciona, na sua comunidade, no seu grupo, mas em matéria de política pública de Estado, de forma alguma. Porque o Estado é um rolo compressor, uma máquina de moer gente, que não tem essas práticas. Então, não tem... agora, o neoconstitucionalismo, eles têm se baseado no pensamento Ubuntu, ou seja, alguns países que procuram as constituições plurinacionais, como a Bolívia e o Equador. Evo Morales, por exemplo, é um exemplo. Evo Morales foi presidente da Bolívia durante um bom tempo, mas não fez sucessor, teve essa crise incrível, né, do ano passado e esse ano, com a expulsão dele. Mas é uma Constituição muito avançada, que é uma Constituição que tem a ver com Tecoporã e Ubuntu, uma Constituição plurinacional, onde muitas línguas são admitidas, onde uma educação muito mais ampla é admitida, as instâncias educacionais, a escola, essas ferramentas e equipamentos, eles podem operar por currículos diferentes, então tem um currículo nacional, porque a Constituição está dentro de uma pegada, de uma perspectiva neoconstitucionalista, que entende que tem muitos universos diferentes. É como se pudessem existir várias nações em um único Estado. Esse é um reconhecimento-chave. Tem vários povos, não tem só povo, não tem só o povo boliviano. É uma visão da diversidade, né? Sim. Tem um povo que era elite, que é uma elite eurodescendente, descendentes de espanhóis, a elite branca boliviana, mas tem uma massa de povos originários, que é a maioria da população, de várias etnias indígenas. Então, essa etnia tem lógicas próprias. Essa Constituição que o Evo Morales promulgou tentou atender essa perspectiva. Isso no Brasil seria dizer que tem vários povos. A gente não tem uma Constituição. A nossa Constituição melhorou muito, a de 88, do século passado, foi muito melhor que a Constituição anterior, mas ela poderia ser melhor se ela tivesse uma dimensão de uma pegada filosófica neoconstitucionalista que levasse em consideração as diferentes nações em um único Estado, que é um outro esforço. Entendeu? Então, acho que esse é o esforço. Então, o esforço é justamente esse. Então, no caso, é começar como a doutora Helena mesmo deu um exemplo do micro para o macro.
Sim, do micro acadêmico para pensar política pública agora não é nada fácil. Pensar em lado não é nada fácil, porque é outra sociedade, um lugar que o sujeito ele está junto à comunidade. Agora, a gente tem um Estado que ele é necropolítico hoje, né? Sim. O Achille Mbembe, ele tem uma boa radiografia de pensar a sociedade que nós vivemos, né? Ele ajuda a pensar bastante essa sociedade que a gente vive, né? Eu acho que ajuda a pensar bem. Entendi. Obrigada. Eu agradeço a questão aí para a gente pensar junto. E vamos lá para a educação. Eu estou na educação e na filosofia, já oriento em 2 programas de pós-graduação, mas estou por lá e trabalho com as infâncias na educação e na filosofia com política. Com política e autorias pretas, autores e autores africanas e africanos, indígenas também, né? É isso. Oriento também esse autor. Parabéns por tudo. E aí, Renato, você não acha que a nossa proposta de educação tem sido puramente economista, que se tem pensado numa escola de ensino profissionalizante superior que não visa a sensibilidade nem a identidade do sujeito, mas uma profissionalização que gere lucros econômicos? E não se pensa no... Oi. Desse homem. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Só que eu penso que a gente vai ter que lidar de alguma forma, a gente vai ter que aprender a lidar com um tabu que é a economia. O dinheiro é um tabu. A gente, numa sociedade capitalista, não tem jeito a gente não fazer um tipo de articulação e pensar a nossa relação com o dinheiro, que é um problema. Porque é um dos tabus mais fortes. Como essa economia funciona, como a gente se localiza dentro da economia. Enquanto não vem uma outra sociedade, e a gente não é um quilombo, não é uma aldeia, não é um território de bens compartilhados, a gente vai ter que pensar a nossa relação com o dinheiro, porque é essa relação que demanda uma exploração do corpo negro, por exemplo, dos corpos das mulheres, né, de certos corpos que são explorados como mercadorias, como ferramentas, são descartáveis. Tem uma descartabilidade do corpo, de alguns corpos, tal como uma obsolescência programada dos produtos da linha de produção. Então, é necessário a gente pensar uma articulação de como a gente opera o nosso valor. Então, acredito que tem muitas lutas paralelas, mas uma das lutas fundamental é como a gente faz para se organizar e pensar essa racionalidade da economia, como a gente se localiza nessa racionalidade, como a gente opera isso. Porque senão a gente pode fazer as coisas tipo assim de graça, num sistema que nada é de graça, no sentido assim que ele coloca preço em tudo. Obviamente a vida não tem preço, a gente sabe que a vida não tem preço, mas como a gente da máquina do grande capital, a gente se articula para que não dê de barato. Então, que a sua arte, que o seu trabalho, é um indivíduo, que o Vitor falou, que a Jana falou agora, assim, que isso não fique barato, ou seja, uma mercadoria fácil, que aquilo que tem muito valor não seja dado de graça, por exemplo. Então, é um problema. A gente tem uma equação que eu acho, que é pensar o tabu da economia, o tabu da produção monetária nesse contexto. Então, tem muitos desafios. Agora, ao mesmo tempo, se fortalecendo, se organizando para uma sociedade plural, mas sabendo que o rolo compressor, ele continua existindo. Então, como a gente faz isso? De que maneira? Como é que a arte diz isso? Uma forma de dizer isso. Vou dar um exemplo aqui. Eu escrevo uns artigos, deve ser um artigo meu sobre Quilombo e Aquanda. O Aquanda, porque eu tenho pensado uma coisa, ou seja, Aquanda é uma ficção, né? Pantera Negra, tem 2 Panteras Negras, a gente tinha o Partido Político de 66, e tem um personagem do Stan Lee de 66 também, os 2 feitos em 66, e é muito interessante que a gente pensar como é que o quilombo, que é uma realidade, ele circula menos no nosso imaginário do que a Kanda. Eu adoro a Kanda, acho muito interessante,
fiz uma homenagem a Chadwick Boseman, a sua morte, mas a minha provocação é como que medida o quilombo, que é um território negro real, que existe em vários lugares do Brasil, temos milhares de quilombos no Brasil, são milhares, nem todos titulados, como a gente traz isso ganha valor nesse contexto social real. Então, acho que demanda muita articulação política, eu acho que talvez seja essa, né? Demanda um glossário, uma gramática de fazer política, para a gente poder caminhar e ter esses espaços. Agora, com a nova legislação, que vai começar em 2022, de candidaturas negras terem o mesmo percentual do fundo partidário que as candidaturas brancas dos partidos, isso vai melhorar bastante a elegibilidade de candidaturas negras. Agora, é importante que essas candidaturas negras elas venham incorporadas, por exemplo, uma perspectiva política de implementar algumas práticas e convocar o Estado brasileiro a implementá-las. Então, para mim, são essas questões que estão em jogo. Eu vou caminhar para uma ou duas questões, que vou ter um compromisso daqui a pouco, vou ter uma outra entrada, vou ter que entrar um pouco antes para poder ter outra plataforma. Mas eu queria ouvir mais ou comentários, ou crítica a isso que eu falei agora, essas provocações. Eu acho que, inclusive, Renato, eu não sei se tem mais alguém que queira falar, posso deixar, mas eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, o sistema, enquanto o Brasil estava na monocultura, o Quilombo dos Palmares estava na pluricultura. Uhum. Enquanto Pernambuco e Mato Grosso estavam mal, o Quilombo do Quariterê, com Teresa do Quariterê, estava com os teares, fazendo tecidos, pintando, fazendo batique, fazendo rendas, e, inclusive, tendo uma forma de uso rotativo da terra. Então, de uma certa maneira, a gente ainda não teve nenhuma colocação, nem no cinema, nem, vamos dizer assim, nos meios de comunicação, de uma visão dos quilombos como inovação tecnológica. Oi, Renato? Estou ouvindo. Tá? Como inovação tecnológica. Quer dizer, nós ainda, porque na medida em que o nosso cinema e a nossa televisão sempre teve muito na liderança dos de pele clara, essa visão de que a tecnologia, seja na área da agricultura, da tecelagem, da luteria, da mineração, que vem nossa de África, nunca deu uma ênfase aos nossos quilombos como sendo centro de avanço tecnológico, centro de ponto de crescimento e desenvolvimento da comunidade. Então, a gente vê historicamente, enquanto Pernambuco estava mal das finanças, o Quilombo dos Palmares estava rico, e o olho do governador era no dinheiro de Palmares. Sim. O Quilombo de Teresa do Quariterê, a mesmíssima coisa. Então, os quilombos passam a ter, dentro de um aspecto de produtividade, inclusive de parlamentarismo, de comando político, de organização militar, uma condição muito mais interessante do que a colônia. Isso nunca foi trabalhado, nem mostrado, nem em televisão, nem em filme, nem em lugar nenhum nosso. Temos que mostrar isso, Helena. Temos que fazer isso aí, hein? Fazer esse roteiro aí. Para maquinar os imaginários. Eu acho que assim, uma grande disputa é maquinação de imaginário. Acho que uma das grandes disputas é essa, né? Como a gente captura imaginário, óbvio que isso não é uma salvação, mas isso é uma disputa que ela é suave. Ou seja, Pantera Negra, o partido, ele não ficou de fácil, palatável, de fácil digestão. Mas hoje pessoas que podem votar na extrema-direita curtem o Pantera Negra, o personagem. E alguma mensagem aparece ali, ou seja, como é que o imaginário é mais fácil. Querendo ou não, Malcolm X ficou aí. Ficou aí, não, ótimo. De uma forma mais forte até do que o Martin Luther King. Sim, na medida sim. O Luther King, eu acho que tem uma... eu acho que sim, é uma questão. Essa é uma questão, esse é um outro debate, hein? Luther King e Malcolm X. Martin Luther King, porque é a mesma coisa do zumbi e gangazumba. Sim.
Entendeu? Ou do próprio Mandela com Steve Biko, certo? Exatamente, porque na medida em que você concilia e você cede muito, Sim. você se submete novamente. Essa é uma discussão. Gente, eu vou caminhar para o encerramento, mas espero que vocês possam continuar, espero que a minha fala possa animar vocês, né? Já são animadas, já tem um trabalho incrível, Helena, pô, maravilhosa, tem um trabalho incrível, mas que alguma ideia possa inspirar vocês, a gente a pensar essas questões que dizem respeito a vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, ouvindo vocês. Mestre, antes de você partir, será que tu indica algum dos teus textos para nos guiar nesse assunto de hoje? Tem um artigo meu sobre... Não é difícil encontrar. Renato Nogueira, sempre Nogueira, sem ir. Bota Ubuntu, aparece no Google. Vai ver meus artigos sobre Ubuntu. Ou até alguma fala, alguma coisa aparece. Agora, falar em texto, vou até fazer um comercial. Acabei de lançar esse livro, que talvez seja o livro mais vendido já, que é o Porque Amamos. Para quem não conhece, falando só sobre o amor, só falando de amor, falando de relacionamento, de casamento, de mitos sobre amor, dos fatores que tornam um convívio... né, que você tem. Relação poliafetiva, amor romântico, Platão, Freud, Sobon Fusomé, um pouco de Azer, o amor, são 11 capítulos, ciúme. E nesse livro é um livro suave, não é um livro acadêmico, para todo mundo, para presentear quem vocês gostam, ou para vocês mesmos, para ler e trocar ideia. Eu falo aqui dos 6 fatores que tornam uma relação talvez mais durável e satisfatória. Não inventei nada, fiz 10, 15 anos pesquisando, algumas entrevistas e tal, mas aqui é só os mitos, mas eu dou as bases dos estados, né? Algumas pesquisas indianas, estadunidenses, pesquisas africanas. E o livro das deusas? Oi? Não, mas não é de autoajuda, não é de dica, eu pego os mitos, mas no momento eu falo rapidinho dos fatores para convívio, competências de convívio, que podem tornar possível o encontro amoroso, né? O encontro amoroso, você ter menos problema, você ter longevidade e bem-estar, porque pode ter bem-estar não ser longo, e pode ter longevidade e ter mal-estar. Então, como é que você quase? São essas duas coisas. Então, esse livro aqui é Porque Amamos, não posso deixar de falar desse livro, acabou de sair. A Djamila Ribeiro fez o prefácio, a querida Djamila fez o prefácio, e então é um livro aí que eu acho que para presentear, para falar de amor. Certo, Homem mas preto das falando de amor. deusas eu gosto muito. De amor. O seu livro das deusas eu também gosto muito. Sim, que é essa pegada também, que é uma pegada desse tipo, Mulheres e Deusas, até aqui. Mulheres e Deusas, eu gosto muito. Tem Oxum, Afrodite, Ansan, Eva, Lilith, tem um monte de mito feminino ali. E aqui é mito de amor, aqui é amor. Aqui é Mamãe Oxum aqui na capa aí, né? Eu tinha que poder deixar de... com quem nos guia, né? Quem guia. Então, é isso. Pô, gente, muito obrigado. Opa, muito obrigado. Fico grato, querido.